Will Sawyer lidera uma equipe de resgate de reféns do FBI. Durante a missão, o sequestrador detona uma bomba, deixando o Will gravemente ferido. Ele perde parte de sua perna no incidente. No presente, Will, agora usando uma prótese, vive com sua esposa Sarah e seus filhos gêmeos, Henry e Georgia, em um apartamento dentro do Pérola, o arranha-céu mais alto do mundo, localizado em Hong Kong. O empresário Zhao está por trás da construção do edifício de 225 andares, que é ainda mais alto que o Burj Khalifa. Will começou uma empresa de segurança privada, o que o levou a morar no Pérola. Sarah pede a Will para consertar seu telefone, e enquanto eles estão no elevador, Ben, que trabalha para Zhao, aparece. Sarah e as crianças saem para se divertir, enquanto Will e Ben sobem para uma reunião com o diretor de segurança de Zhao, a Jane, e o subscritor de seguros, Sr. Pierce. Will é contratado para avaliar os sistemas de segurança e relata que os sistemas informatizados de incêndio e segurança passaram nos testes. Zhao dá ao Will um tablet acessível apenas por reconhecimento facial. Zhao o leva a uma sala com espelhos que refletem em diferentes ângulos. Will e Ben andam de barco, quando um criminoso rouba a bolsa de Will e o fere com uma faca. No porão do Pérola, um engenheiro de manutenção vê uma parede se soltar, revelando mãos que o estrangulam. O invasor é Coris Botha. Ben está cuidando do ferimento de Will. Antes de saírem, Will coloca o tablet de Zhao no casaco. Sarah avisa Will ao telefone que Henry ficou doente e por isso estão de volta ao Pérola. Ben saca uma arma, revelando que também trabalha para Coris, e pede a Will que lhe entregue o tablet. Eles começam a lutar, e Ben é acidentalmente baleado no peito com sua própria arma. Coris e seus homens iniciam um incêndio no andar 96 do Pérola. Will vê o incêndio pela janela, desce uma escada e é atacado por Cia, uma aliada de Coris, que nocauteia com uma arma de choque. Ela escaneia o rosto de Will no tablet. Cia está prestes a eliminá-lo quando policiais chegam e atiram nos criminosos ao redor de Will. Cia foge em uma van e Will pega uma moto em direção ao Pérola. Cia e os capangas invadem a instalação externa, eliminam os funcionários e, com acesso ao tablet, desativam as medidas anti-incêndio. 2 seguranças levam Sarah e as crianças até o último andar, mas o fogo sobe pelo poço do elevador e explode. O inspetor Wu lidera uma caçada por Will Sawyer, acreditando que ele desativou as medidas anti-incêndio. O hacker diz a Cia que tem controle total do tablet, mesmo sem reconhecimento facial. Cia atira nele. A Jane diz a Zhao que eles precisam sair ou ficarão presos. Zhao concorda em sair. Zhao sabe que Coris Botha está por trás do incêndio e que Coris não o quer morto. Pelo menos não ainda. Ele quer o pendrive. Após despistar a polícia, Will escala um guindaste e entra no prédio para salvar sua família. O helicóptero está pronto, mas a Jane descobre que seu piloto é um impostor. O Sr. Pierce revela a Zhao que também é um agente de Coris. Coris e seus homens saem e eliminam os seguranças de Zhao. Zhao pergunta por que Coris não o mata e pega o pendrive. Coris responde que vai levá-lo no helicóptero e deixará o prédio queimar. A Jane atira no piloto, fazendo o helicóptero colidir com o prédio. Zhao corre para o último andar e tranca as portas antes que Coris o alcance. Cia diz a Coris que não consegue abrir as portas do último andar com o tablet e que Will e sua família estão no Pérola. Pierce diz que precisam encontrar Will para que ele abra a porta. Sarah e as crianças cruzam a ponte quando Pierce aparece. Ele agarra Sarah, que diz para as crianças fugirem. Ela usa uma tesoura que estava em seu bolso para ferir a perna de Pierce e luta com ele até ele cair. Uma estrutura de metal cai sobre a ponte, separando Henry e Georgia. Henry diz a Georgia para subir até a cachoeira. Pierce se levanta e ataca Sarah quando Will aparece e o empurra da ponte. Will coloca uma tábua de madeira sobre a lacuna e segura enquanto Sarah atravessa para pegar Henry. Henry está nas costas de Sarah e ela pula para Will no último momento antes que a tábua caia. Há um elevador que funciona por indução eletromagnética e é mantido no lugar por um freio de segurança. Will corta o cabo.
Os ímãs são ativados quando passa pela linha do fogo, e Sarah e Henry escapam do prédio e encontram o inspetor Wu. 2 homens aparecem diante de Georgia, que foge para a cachoeira. Eles a seguem e Will luta com eles antes de encontrar Cores do lado de fora das portas da cobertura. Will diz que as portas só podem ser abertas por dentro ou se o alarme de incêndio no nível da cobertura for acionado. Mas isso não pode acontecer porque Cores desligou o sistema inteiro. Cores ameaça jogar Georgia do telhado se Will não lhe trouxer o que Zhao tem com ele atrás das portas. Eles levam Georgia, deixando Will no chão. Ele vê um noticiário e descobre que Sarah e Henry estão a salvo. Sarah descreve a Wu o homem que viu no Pérola. Sarah reconhece Cores. A polícia se pergunta por que Cores se encurralaria no fogo e cortaria sua única saída. Sarah lembra de ter visto pacotes com o nome Sirin. E a polícia descobre que é um paraquedas. Sarah conclui que é provável que eles pulem do prédio e aterrissem nas proximidades. Enquanto isso, Will vê que os painéis de subrotina que controlam as portas estão atrás das turbinas. Will quebra uma janela, sobe pelo lado do prédio e desce até as turbinas. Ele entra nas turbinas, corta um fio abrindo as portas. Will sobe de volta ao prédio e usa sua prótese para impedir que as portas se fechem novamente. Dentro da cobertura, Zhao ameaça Will. Will agarra a mão de Zhao e chuta a perna dele, o deixando imobilizado. Will diz que eles precisam conversar. Zhao explica sobre o irmão de Cores que lida com extorsão para 3 sindicatos do crime poderosos. Quando Zhao começou a construção do Pérola, Cores pediu dinheiro para a proteção. Zhao pagou, mas Cores escondeu um software de rastreamento nas transferências e obteve informações dos sindicatos. Quando os sindicatos descobriram que estavam comprometidos, ameaçaram destruir Cores se ele não resolvesse a situação. Se Zhao morrer, as cópias serão enviadas às autoridades. E é por isso que Cores precisa do arquivo original para esconder suas identidades. Cores começou o incêndio na Pérola sabendo que Zhao pegaria o pendrive e fugiria. Will concorda em dar a Cores o que ele quer, mas Zhao diz a ele que Cores acabará com eles. Will quer salvar sua filha, pois a vida dela é mais importante para ele. Então, pede a Zhao para ajudá-lo. Cores, seus homens e Georgia estão no telhado. Will e Zhao aparecem com as mãos de Zhao amarradas com fita adesiva. Zhao se liberta da fita, pega o pendrive, aponta a arma para Will e diz que quer um paraquedas. Cores ordena a um de seus homens que lhe dê um paraquedas. Zhao lança o pendrive pela sala, enquanto Will grita para Georgia correr. Ele puxa uma espada de debaixo da camisa e corta o homem à sua frente. Zhao atira nos criminosos, os espelhos aparecem, e os criminosos têm dificuldade em distinguir as pessoas reais das imagens refletidas. Will encontra o pendrive enquanto um bandido é baleado por Zhao antes que possa atingir Will. Wu lidera um ataque em uma área que provavelmente é a zona de pouso dos paraquedas. Sarah vê Sia prestes a atirar em um policial. Ela bate em Sia com a porta do carro e, durante a luta, aperta a buzina alertando a polícia. Sia a estrangula quando um policial aparece e prende Sia. Sarah a nocauteia, pega o tablet que Sia deixou no banco. Will ordena a Cores que se vire. Cores tem Georgia e ameaça soltar uma granada na garota, ordenando que Will jogue o pendrive. Cores está olhando para um reflexo de Will enquanto Will está realmente atrás dele. Will chuta Cores sobre a borda e pega Georgia. A granada explode, encerrando a vida de Cores antes que ele caia. Sarah usa o tablet para reiniciar o sistema de controle do prédio. As medidas anti-incêndio voltam a funcionar. Os sprinklers começam a funcionar novamente e o fogo é extinto. Um helicóptero chega para levar Will, Georgia e Zhao em segurança. Will entrega a Zhao seu pendrive e a família Sawyer se reúne feliz, enquanto Wu finalmente tem a chance de conhecer Will, reconhecendo que ele não foi responsável pelo incêndio no Pérola. Zhao declara que vai reconstruir o Pérola. Inscreva-se para mais vídeos como este.